importante, gente, quando a gente está lendo a Torá, você ter a Torá e abrir e ler. Que aqui é o estudo da Paraxá. Então é importante você acompanhar o estudo. Então vamos abrir Paraxá Emor. E nós vamos abrir em Levítico 21. E nós vamos ler o primeiro texto, vamos tratar de 3 assuntos, até para entender o que é que está sendo falado, e nós vamos ressaltar um ponto que é fundamental. Diz assim, Vaiomer Hashem, e disse Hashem, El Moshe, a Moisés, Emor El Akohanim, Binei Aharon. Então, Emor, dize, né, diga, El Akohanim, aos sacerdotes, Binei Aharon, os filhos de Arão. Veá Martá. Então, os rabinos dizem que aqui a palavra Emor, ela está repetida 2 vezes, né, o sentido no futuro, né, e no presente. E por que foi dito 2 vezes isso? Então, eles explicam que isso aconteceu para que os pais tenham uma responsabilidade de passar isso para os filhos. Mas não só isso. É preciso que seja passado de uma maneira correta. Qual é a maneira correta de passar para os filhos? O que é que vocês acham? Qual é a maneira correta que um pai passa para o seu filho o judaísmo? Exemplo e inspiração. Mostrando que ser judeu é uma coisa boa. É algo especial. Por exemplo, muitos estão num processo agora de conversão. Gente, o que é conversão? No sentido, você tem várias perspectivas. Mas você leu a Bíblia toda, você viu a história de Avraham Avinu, a história de Samuel, né, de Davi, a história de todos os profetas. E como é você agora fazer parte oficialmente dessa história? Não é uma coisa assim muito grande, assim, para quem valoriza isso, né? Para algumas pessoas, né? Algumas pessoas falam do judaísmo de uma maneira muito ruim. Mas se você parar para pensar, você vai fazer parte de uma história que vem lá de Avraham Avinu. Isso é uma coisa muito significativa. Então os rabinos dizem que os pais devem passar para os filhos, mas com inspiração também, exemplo e inspiração. Muito bem. Aqui é muito interessante essa paraxá, porque ela tem uma menção ao Bnei Noach, ao Ben Noach, e ao convertido. É muito interessante, eu quero estudar isso com muita clareza, porque aqui fala do Ben Noach. E isso mostra que esse conceito existe na Torá. Então, existe aquela pessoa que é um estrangeiro, que é o Ben Noach. Ele não é o Ger, porque Ger é o convertido. E essa pessoa, ela é citada aqui e é dado a ela um conselho, inclusive, do que ela deve fazer, como proceder, quando ela oferece um sacrifício no templo. Então, Ben Noach poderia levar um sacrifício no templo, e existe uma instrução do Eterno como Ben Noach deveria fazer isso. É muito interessante, porque você observa que isso não é uma invenção ou algo que surgiu apenas por uma determinação rabínica, né? Mas é algo que está na Torá. Apesar de que, se surgisse por uma determinação rabínica, tem valor e tem que ser acatado, né? Porque toda determinação rabínica tem autoridade para isso. Mas, nesse caso, além de ser, é algo que está na Torá. Então, é muito importante isso. Mas vamos lá. Aí continua. Ve'amaratá alehem, falarás, né, dirás para eles, lenefesh lo itamar. Veja bem, o que está dizendo aqui? A gente sabe que o assunto se trata do morto, não é verdade? Que um sacerdote, ele não deve se impurificar
por um morto. Tem exceções, vão ser dadas daqui a pouco. Porém, a palavra usada aqui é nefesh. E nefesh, o que é nefesh? A alma. Então, eu queria trazer para vocês agora um ponto fundamental. Vamos fazer uma analogia, uma midrash. Nós temos que ter cuidado, na nossa vida diária, de não nos contaminarmos com o morto. Mas não só o morto, que o corpo faleceu, mas o morto que está andando, falando, pensando, mas faz todas essas coisas de uma maneira ou errada ou perversa. E se nós começarmos a andar, conversar, ouvir essa alma que está nesse estado, inevitavelmente nós iremos nos contaminar. Você pode até pensar, não, eu não vou me contaminar. Eu sou uma pessoa, tenho minha opinião, nada me influencia. Não é verdade. Tudo influencia a gente. Então, nós devemos ter cuidado de não permitirmos que uma nefesh, que está num estado de morte espiritual, venha nos contaminar. O que é vida espiritual, gente? Vida espiritual é uma pessoa que está buscando. É uma pessoa que está em constante transformação. É uma pessoa que reconhece os seus erros, que assume responsabilidade sobre sua vida. Uma pessoa que consegue ter soluções para os seus problemas, consegue sair de situações difíceis. Essa é uma pessoa viva. A pessoa morta é a pessoa que desistiu. Ela simplesmente se prostra num estado de mórbido, e sai culpando todas as pessoas pelo seu fracasso. Essa pessoa está morta. Ela precisa reviver, assumir a responsabilidade, pegar o leme da sua vida e continuar vivendo. Mas enquanto não há essa techuvá, essa mudança, nós temos que ter cuidado, porque as palavras, elas contaminam. Mas o pior morto é chamado o perverso. Porque o perverso é um morto ativo. Ele não tem essa atitude mórbida. Ele parece vivo, mas ele é vivo para o mal, mas ele é morto, na verdade. Então, o perverso, ele é pior ainda, porque ele é ativo. Ele visa destruir as pessoas. Ele visa trazer conturbações, divisões. Obviamente, sempre que ele tem algum interesse por trás. Então, no Reflexões sobre o Pirkei Avot, diz assim: quem realmente vive? E diz o texto: o perverso é chamado de morto, mesmo durante a sua vida, devido que ele investe suas forças em questões que terminam junto com a ação. Aquele tempo já não lhe trará benefício. A ação termina e o tempo foi perdido para sempre, já que se dedicam em questões que terminam, são chamados mortos. Porque o perverso, ele não tem limite. Ele pensa na mente dele: eu quero prejudicar aquela pessoa. Ele faz qualquer coisa. Ele mente, ele inventa. Ele acha que isso vai dar um resultado. No começo até parece que aquilo deu algum resultado, mas a providência divina vai trabalhando. É por isso que você tem que ter paciência de uma tartaruga. Bem devagar. E aí a providência divina vai agindo, e as suas ações morrem. Ele não leva nada, porque se ocupou a vida toda para fazer o mal. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso, para nós não sermos contaminados. Muito bem. Agora, o que devemos esperar também? Isso é uma coisa importante. Qual é a maior vitória, gente?
Qual é a maior vitória? O rei Davi, ele era muito intenso. Eu queria ler com vocês um texto, Salmo 55, 55, 16. O rei Davi era muito intenso. Às vezes, ele ficava indignado com os perversos. E tinha palavras muito fortes. Ele diz aqui, que ele traga a morte sobre eles. Então, o rei Davi, às vezes, ele era muito intenso na sua postura. E ele desejava, e ele pedia, Eterno, tira esses perversos, porque eles trazem confusão na terra. E ele diz, que traga a morte sobre eles, que desçam vivos à sepultura, pois há maldade nas suas habitações e dentro deles. Quanto a mim, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Aí ele continua no 24, mas você, Eterno, derrube os perversos no poço da destruição, homens sanguinários e mentirosos não sobreviverão metade dos seus dias. Eu confio em ti, Eterno. Então você vê, o rei Davi era muito intenso. Ele pedia o eterno julgamento dos perversos. Isso não é errado. Mas ele também tinha benevolência quando o perverso ele se arrependia, ou quando uma pessoa que não era perversa, era apenas uma pessoa que estava lhe causando um problema, se arrependia, ele sempre foi benevolente. Então nós temos que ter, eu falei, qual é a grande vitória? Teshuvá. Então se uma pessoa lhe fez algum mal e ela fez uma teshuvá, é uma grande vitória. Por que uma grande vitória? Porque a alma dela voltou para o eterno e você tem a oportunidade de oferecer benevolência. Mas isso só pode ocorrer se houver arrependimento. Então, Baruch Hashem. Então, gente, a lição do sacerdote, do sumo sacerdote, não tocar no morto, literalmente, nós vamos continuar a leitura, mas não perca essa lição. Cuidado com os pensamentos, as ações e as palavras dos mortos que estão por perto, porque eles podem contaminar a sua alma. Muito bem. Agora, continuando. Aí ele diz, Lo Itamar, né? Beamav, Ki im lish ero. Aí ele fala, apenas por esses casos, né? E ele fala primeiro, lish ero ha-karov elav. Quem está próximo dele? Porque ele vai citar depois o pai, a mãe, o irmão, não, o filho, a filha, o irmão e a irmã. Tem um detalhe sobre a irmã. Mas quem é essa pessoa? O que vocês acham? A esposa, exatamente. Então, primeiro, a pessoa mais próxima dele, mas que não tem um laço sanguíneo. A mãe tem, o pai tem, o filho tem, a filha tem, o irmão tem, a irmã tem, a esposa não. Mas é a pessoa mais próxima dele. E por isso é citado antes dos familiares. Então, ele deve, por essas pessoas ele pode. Mas com relação à filha não, desculpe, com relação à irmã, diz não só se ela for virgem. Porque se ela se casar, não pode mais. Por que não? Uma pessoa é judeu, segundo a lei judaica, não de agora ou de ontem, mas sempre, a judaicidade vem por causa de quem? Da mãe. A mãe da judaicidade é uma pessoa. Mas quem determina a tribo? O pai. Então, se a irmã do sumo sacerdote casar com a pessoa da tribo de Judá, ela será... Os filhos serão de que tribo? Judá. E por isso, se ela não é virgem, então ela já não é mais da família dos Kohanim.
porque ela agora adotou uma outra tribo em razão do marido dela. Aí tem várias leis, é muito interessante, porque o Eterno fez o contrário das nações. Com que os sacerdotes, por exemplo, do Egito, ganhavam muito dinheiro e muita influência? O que é que eles faziam de tão especial? Quem sabe? Não, eles faziam um trabalho, que eles ganhavam muito dinheiro e muita influência. E se tornaram uma casta muito bem sucedida no Egito. Eles faziam uma coisa que todo mundo tinha medo. Queria que eles fizessem bem. Eles embalsamavam os corpos. Então, o Eterno está mostrando que Israel tem que ser o contrário. No povo judeu, o sumo sacerdote não toca no morto. O sacerdote egípcio, ele embalsamava os corpos. E isso deu a eles prestígio, dinheiro e influência no Império Egípcio. E outras coisas que eram feitas, como uma pessoa morria, fazia uma calva na cabeça, tirava um pedaço de cabelo, ou se cortava. Então o Eterno ele mostrou, vocês vão fazer o contrário. Vocês não vão fazer isso. E aí se deu o costume, posteriormente, de rasgar a roupa, né? Mas não se pode fazer incisões no corpo. Então o Eterno ele criou um sistema que é o contrário daquele sistema que o povo aprendeu no Egito e no paganismo de uma forma geral, onde o sacerdote está envolvido diretamente com a morte. Diretamente com a morte. E os sacerdotes, praticamente todas as religiões, eles são os primeiros a serem convidados para os enterros, não é verdade? Então eles estão envolvidos com tudo isso. O sumo sacerdote não. Ele tem que ser extra santo. Por quê? Porque ele precisa está no nível mais elevado pela função que ele exerce diante de Kadosh Baruch Hu. E por isso ele deve fazer isso. Então, ele só pode se purificar pelo pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha. A irmã, caso seja virgem, e a sua esposa, que é colocada aqui em primeiro lugar. O sacerdote não pode casar com uma mulher desquitada, divorciada, não pode casar com uma mulher viúva, ele só pode casar com uma mulher virgem. Só que isso é muito importante entender, o não fazer isso desabilita ele do sacerdócio. Mas ele está casado. Então, se um sacerdote ele casou com mulher viúva ou com mulher divorciada, o que um judeu pode fazer normalmente, sem problema, aquele casamento não é ilegal, apenas desabilita ele do sacerdócio. Ele não pode exercer. O que eu quero dizer com isso? Um irmão não pode casar com a irmã. Se um irmão casasse com a irmã, não tinha que se divorciar, porque isso não é casamento. Que nunca aconteça, né? Deus nos livre, mas não poderia. Ou uma pessoa que é judeu casar com um homem casar com uma mulher que não é judia, não pode. Então, se amanhã ele se separou, não é divórcio, porque não houve casamento segundo a Torá. Então, essa é a diferença. Se um sacerdote casou com uma pessoa que não era virgem, ele está casado. E se ele vai se separar, tem que se divorciar. É um casamento, mas ele está desabilitado da função dele. Está claro isso? Está claro, gente? Ok. O Eterno colocou, como um funil, né? Você tem toda a nação de Israel, mas o sumo sacerdote, ele entra num espaço muito apertado, porque ele precisa entrar em contato com uma luz muito intensa. Senão ele não suporta. Então ele é colocado numa posição extremamente apertada, para que ele possa, então, exercer sua função. Eu queria passar, agora, saindo da questão de não se contaminar,
não adianta não só não se contaminar, mas é importante ser influenciado pelo bem. Né? A gente teve na aula da Yeshivá, com o Rabino, ele explicou muito bem isso, a questão da informação que entra em nós. Ou seja, nós vamos definir a realidade que nós enxergamos de acordo com as informações que nós captamos. Então, as informações que são absorvidas, elas são fundamentais. Não é verdade? Elas são muito importantes. E observe que nós somos um recipiente, claro, o ser humano, a alma, inclusive a própria alma é um recipiente. Esse recipiente ele tem um limite, obviamente o limite dele não é o limite que a gente está passando agora, porque nós temos agora a nossa alma dentro de um corpo físico, e pensando através de um processador, que chama o cérebro, que é extremamente evoluído no sentido desse mundo, mas extremamente limitado comparado com a nossa alma. Aí o que é que o Eterno fez? Como o cérebro é um processador que serve para essa vida, toda a informação sobre nós mesmos, relacionada ao que aconteceu antes, ela não entra no cérebro, senão ele explode. Então o cérebro ele só passa a processar as informações relacionadas à experiência nessa vida. Aí você fala, e o que é que vai acontecer quando eu sair daqui? Quando você sair do seu corpo, aí volta toda a memória, quem você realmente é. Num sentido muito mais intenso. Você vai entender quem você é de uma maneira mais substancial. Porque você saiu desse processador. Ele que está processando os pensamentos. Ele não é, em si, algo, ele é um processador. É como se você tivesse vários, como é que chama? Pendrive, né? Um monte sobre a sua vida, mas você tem um computador que só dá para colocar um. Então, coloca um pendrive só para essa vida e o resto fica guardado. Quando você acessar o outro computador, você coloca, aí tem toda a informação. Quem realmente você é. Então, a nossa consciência sobre nós hoje, ela é muito limitada. Mas nós temos um pouco de insight. Sabe, a gente sente um pouco as coisas. Não está na memória. O banco de memória do cérebro não consegue manter tudo isso. Mas a gente tem sentimentos. A gente tem sentimentos do que nós somos. Se alguém aqui, obviamente, alguns já tiveram alguma experiência. Eu já tive uma experiência breve de lembrar de um fato que ocorreu antes de eu nascer, e eu achei aquilo maravilhoso. Eu queria ficar ali com aquele sentimento o dia todo, só que foi embora. Mas o que eu senti na hora era assim, sou eu. Era um sentimento maravilhoso, porque parece que a sua alma ela fica mais substancial. A sua identidade ela se torna mais rica, porque o banco de informação é aberto e você sabe o que está acontecendo com você. E você vai entender cada coisa da sua vida, porque aconteceu isso. E aquela coisa que eu nunca entendi, agora eu entendi porque aconteceu comigo aquilo. Por isso que nesse mundo, com um banco com um processador que limita a nossa memória, nós temos que ter muita fé. Confiar em Kadosh Baruch Hu. Porque nós não entendemos as coisas. Mas por que isso está acontecendo comigo? O Eterno é justo. Eu não entendo, não consigo entender. Aparentemente é uma injustiça. Definimos como injustiça. Baruch Hashem. Mas o Eterno é justo. Eu vou entender depois o que está acontecendo. Aí depois nós vamos avaliar e você fala, então foi por causa daquela situação, só que ela não estava limitada a essa vida. Então não estava no banco de memórias do seu cérebro. E por isso você tem que ter fé. Entendeu, gente? Agora, como é que a gente organiza essas informações? Porque o nosso recipiente, todo mundo é um recipiente, ele é formado de luz. Mas luz que emite informação, até o corpo físico.
O corpo físico é um veículo. É como se a gente colocasse uma roupa na nossa alma, só que é uma roupa de carne e osso. Mas essa roupa ela é formada de quê? Informação. Todo o corpo ele emite informação, é verdade ou não é? Então foi colocado uma vestimenta que tem as mesmas características da alma, que é informação. Então a alma nossa, a nossa alma, ela é repleta de informação. Se ela começar a receber muita informação ruim, ela entra no estado de caos. Uma alma pode até enlouquecer, ir para um hospício, porque ela não consegue mais processar as informações, elas são tão caóticas e são tão desorganizadas que a mente, no nível consciente, ela dá ela pede falência. Ela não consegue mais processar o nível consciente. A pessoa entra num estado de ser dominado pelo subconsciente, o inconsciente. Ela não consegue mais organizar a sua própria vida. Por quê? Ela passou situações traumáticas e ela assimilou informações ruins. E ela chegou no estado de caos. Puxa, seria tão bom se o Eterno tivesse escrito um livro e esse livro fornecesse informações que organizassem a nossa alma. Só que ele fez isso, a Torá. Então a Torá, ele escreveu. Ah, não, foi Moshe que escreveu. Não, Moshe escreveu, mas o Eterno ditou a Torá e o Eterno fez questão dele mesmo escrever o Decálogo. Fala que é com o dedo do Eterno, embora foi feito o segundo, mas o primeiro ele escreveu. Então a Torá é o livro de Kadosh Baruch Hu. Então quando eu leio a Torá, eu acho interessante, mesmo que seja um esforço. Antes de passar esse conceito, deixa eu ler essa parte aqui, porque vai ressaltar, também baseado no Pirkei Avot. Para entender um tema rápido, deve-se refletir nele com calma. Entenderam? Para entender bem um tema rápido, deve-se refletir com calma. Então, quando você chega, por exemplo, você vai ler a Parashá, é mais complicado. Você pode criar uma disciplina, por exemplo, depois do Arvit, digamos, você determina ler tantos versos, né, textos. Mas se você conseguir ler, é mais complicado, mais difícil. Mas você já vai cumprir um halachá de ler pelo menos 2 vezes. Aí você lê em hebraico, Vayomer, e em português, e disse. Aí você vai. Hashem el Moshe, disse Hashem a Moshe, Emor, disse, el a Kohanim, aos sacerdotes. Você lê assim, e com calma. Eu prefiro até ler até menos, mas com calma. Isso vai ser internalizado dentro de você. Além da sua mente entender e ter alguns insights, isso vai organizar a sua informação interna. Isso vai afetar a sua célula. O funcionamento de uma célula que está também sendo regada com informação boa. Quando você ouve uma pessoa que tem palavras ruins, ela está afetando não só a sua alma, ela está afetando suas células. Ela pode adoecer você mentalmente e fisicamente. O pessoal fala, tem gente que chega numa casa, até as plantas murcham, isso é verdade? Imagine o efeito dessas pessoas nas suas células, no seu corpo. Se a planta murchou sem ela abrir a boca, quando abre a boca, então é muito perigoso esse estado, assim, você tem que proteger o seu campo de informação interno. Da mesma forma que você deve proteger o seu corpo. É uma coisa muito sem lógica, gente. Se alguém falasse para uma pessoa, olha, eu fiz um ensopado de barata.
você gostaria de experimentar, você fala, Deus me livre. Jamais. Mas quando uma pessoa fala, eu tenho algo para falar para você, e você sabe que aquilo é igual um ensopado de barata, quando se refere à informação, você fica curioso para ouvir. Só que depois que você ouviu, contaminou. Você comeu, você se alimentou. Aí você vai ter, aí tem um processo extremamente delicado para que aquela informação ela se dissolva com o tempo. É como uma pessoa que fumou. Ela fumou bastante. Até que o pulmão se livre de tudo, toda aquela contaminação, são anos e anos e anos. É verdade ou não é? Assim também é uma informação. Então, nós temos que proteger o nosso campo de informação e alimentar esse campo com boas informações. Onde estão essas boas informações? Na Torá. A página, tem outra página agora, 31. Eu quero ler outro texto. Gente, fazer a vontade do Eterno. Preste atenção que isso não é nada novo, mas é importante lembrar. Sempre vai haver resistência. Mas como eu identifico que essa resistência ela é maligna? Porque se ela é maligna, então o que eu estou fazendo é bom. A resistência tem mentiras, é suja, então é maligna. Então você está fazendo a coisa certa. Porque se a resistência não for maligna, talvez você não esteja fazendo a coisa certa. Nem toda resistência é má. Se a resistência não se comporta malignamente, aí você tem que avaliar o que você está fazendo. Mas se a resistência que está contra você mente, joga sujo, é maligno, então você está fazendo a vontade do Eterno. Essa é Trahará, que está resistindo você. Então diz assim, também baseado no Pirkei Avot, a vida é um cenário de provas. Aquele que supera os seus impulsos naturais para agir corretamente é chamado de querido de Deus. Sabe o que significa isso? Se passar 1000 coisas e você conseguir reagir da maneira correta, é muito difícil. Porque você tem que segurar a indignação, a raiva, é chamado uma pessoa querida do Eterno. Ela consegue reagir de uma maneira positiva numa situação extremamente ruim. É muito difícil. Basta você estar na rua e alguém cortar você. Basta isso. A pessoa foi, imprudentemente, cortou você. Uma coisa simples. Isso já gera aquela indignação. Imagine coisas piores do que essa. É um teste muito grande. Muito grande. Escute algo, gente. Quanto maior for o teste, maior o seu potencial. Quanto maior é o teste que é colocado sobre você, maior é o seu potencial para realizar algo que é muito grande. Quanto menor o teste, menor o seu potencial. E aí ninguém deve pedir mais ou menos, porque quem cabe determinar isso que é Kadosh Baruch Hu. Muito bem, agora o segredo da resistência qual é? Para enfrentá-la? Não olhe demasiadamente para ela, para dentro dela. Olhe um pouco acima dela. Não fixe muito o olhar nela, porque o olhar da resistência é perigoso, porque ali tem a ação desse Trahará. Olhe um pouco acima e aprenda lições. Se você fizer isso, você consegue suportar, ultrapassar enquanto ela vai embora. Porque toda resistência vai embora, mais cedo ou mais tarde. Mas não olhe diretamente para ela. Se você olhar diretamente para ela, ela contamina você. O propósito da resistência não é destruir você. Porque as Trahará sabem que isso não vai acontecer. O propósito é contaminar você.
Eu vou repetir, o propósito não é destruir você. Porque isso não cabe, isso cabe ao Eterno determinar todas as coisas, mas é contaminar você. Muito bem, agora vamos ver uma indicação, um conselho para o Benei Noach, para o Ben Noach, que é muito bom. E depois vamos ver para o convertido. É muito bom fazer essa separação, senão as pessoas confundem o que é para o convertido como Ben Noach, que é um erro. E julgam errado. Então nós vamos entender na Torá os termos para nós entendermos o que é o Benei Noach e o que é o convertido. Primeiro, o Ben Noach, Levítico 22, 25. Diz assim: vocês não podem oferecer nenhum animal assim, mesmo que seja apresentado por um gentil, como pão para seu Deus, já que são mutilados e apresentam um defeito. Eles não serão aceitos por vocês. O que está dizendo isso? Mesmo Ben Noach, que aqui é chamado Ben Nechar, não é o Ger, é um estrangeiro de outro povo não convertido, porque o convertido é chamado de Ger. Então, o Ben Nechar, o estrangeiro, porque eu sei que ele é um Benei Noach, porque ele vai ao templo oferecer um sacrifício. Logo, ele crê que o Eterno é o único Deus verdadeiro, ele não tem intermediários, e nem outros deuses. E ele segue as leis básicas, senão ele não teria condições de entrar no templo. Então, esse é o Ben Noach. Mas o Eterno fala, o Ben Noach pode oferecer o sacrifício no templo, mas não pode trazer um animal mutilado quando esse sacrifício é oferecido no Mishkan. Então aqui o Eterno fala diretamente com o Ben Noach, dando aval à sua existência. Um estrangeiro, não judeu, das nações, podem servir ao Eterno, inclusive levar sacrifícios ao templo. E existe mitzvot dirigidas exclusivamente a eles. Então, o Ben Noach existe na Torá. Está claro isso, gente? Porque tem gente que fala do Benei Noach como se fosse alguém que ficou no meio do caminho. Errado isso. Errado isso. Ele tem a sua vida, o seu serviço, a sua função. Agora vamos falar do convertido. Levítico 24, 22. E aí, as pessoas às vezes usam esse versículo, citando o Ben Noach. Errado. Errado. Totalmente errado. Aqui está sendo falado do Ger. E esse mesmo texto, essa mesma estrutura, eu encontrei 4 vezes. 3 vezes Torá Echad e uma vez Mishpat Echad. Mishpat quer dizer juízo. Torá é o todo. Então vamos lá. 24, 22 diz: haverá uma lei. Aqui é Mishpat Echad, um juízo. Nos outros 3 textos, fala Torá Echad. Aqui é Mishpat Echad, um juízo. Um juízo e uma lei, né, de uma forma geral. Haverá uma lei para vocês, para ambos, o Ger e o natural, o prosélito, ou seja, o estrangeiro que se converteu ao judaísmo, o Ger, e o natural, pois eu sou Hashem, o Deus de vocês, o Deus de um e o Deus do outro. Então o Eterno ele deixa claro que é uma lei para os dois, toda a Torá. Tanto para o natural como para o convertido. Então não confundam as duas coisas. Não apliquem esse versículo para o Ben Noach. É errado. Esse é o Ger, esse é o convertido. E o outro é para o Ben Noach, aquele que tem o direito de levar um sacrifício para o templo. O Baal Tshuva é outra coisa.
O Baal Teshuvah literalmente é um judeu que se afastou e voltou. Digamos, literalmente, o convertido é uma pessoa de outra nação que se converteu ao judaísmo, que é chamado Ger. O Ger Tzedek, mas na Torá é chamado de Ger. Então, muito bem. Agora vamos para Moadei, Hashem, as festas de Hashem, as celebrações, para nós fecharmos. Sendo breve, já falamos disso em outros momentos, mas que está em Levítico 23, tem todas as celebrações. Mas o que elas são? Qual é a melhor tradução para elas? Quem sabe? Se eu falar festa, eu vou refletir exatamente o que elas são? Não. Porque nem sempre é literalmente uma festa, não é verdade? Yom Kippur não é literalmente uma festa, no sentido literal. Então, que termo eu uso para definir essa Moadei Hashem? Gente, tempos fixados, determinados. Em outras palavras, como certa vez alguém falou, o Eterno trouxe um templo no espaço e os Moadei Hashem são templos no tempo, são tempos fixados. Os rabinos e sábios têm o direito de trabalhar nessa fixação de tempo, porque é preciso que seja adequado às estações e às colheitas. Então, os sábios eles têm esse direito de determinar certas decisões relacionadas a isto, mas são tempos determinados, fixados, e nesses tempos nós interagimos com o divino, com a divindade, com o eterno, de uma forma única, porque os portais espirituais são abertos nessas épocas. Ou seja, o físico e o espiritual, eles estão mais perto um do outro. Eles estão alinhados. Então é mais fácil nós entrarmos em contato. E somos extremamente influenciados, de uma maneira extremamente positiva, nesses tempos. Então, a melhor definição é tempos fixados, ou seja, determinados, para nós termos essa interação com Kadosh Baruch Hu, com o espiritual, com o divino, onde a gente pode transcender um pouco o nosso estado físico e, momentaneamente, as barreiras dos dois mundos são diminuídas, tornam-se menos densas, e nós temos um acesso mais rápido e fácil ao mundo espiritual. Está claro ou não? Então, é uma influência extremamente positiva para a nossa alma. Então, quando nós estamos presentes nesse tempo, e aí tem 3 festas, quais são elas? Onde nós adequamos uma interseção do tempo com o espaço, porque você tem que estar no tempo fixado e no espaço correto, que é Jerusalém, né? Em breve, com a reconstrução do templo no templo, é um momento assim, de intensa interação com o eterno e o espiritual. São 3 festas. Quais são? Pesach, Shavuot, Sukkot. São chamadas festas de peregrinação. Nós temos que ir para as terras de Israel, onde o Eterno ele coloca junto o templo no espaço com o templo no tempo. E você junta as duas coisas e torna-se extremamente forte e espiritual. É muito intenso. A gente não teve assim, porque tendo o templo no espaço, nós nunca tivemos essa experiência, mas eu presumo que deva ser algo incomensurável, né? O sentimento deve ser algo que eleva a alma. Tem que segurar a alma para não sair do corpo. Que deve ser um sentimento de prazer e alegria muito grande.
O prazer espiritual, ele é muito maior do que o prazer físico. Muito maior. Então, o êxtase espiritual é muito grande. Arrebata a alma. A alma dá vontade de sair de tanta prazer, porque o prazer é o grande objetivo da existência. O Eterno quer colocar sobre nós amor, doar, luz, prazer. E por isso o prazer é o que move uma pessoa, mesmo no dia a dia, é o prazer que vai movendo ela. Então a Torá regulamenta os prazeres lícitos e os prazeres que não são lícitos, obviamente, no sentido físico. Baruch Hashem, essa é a paraxá de hoje.